Memórias de uma sobrevivente. A história de Dona Celeste. Sentada nessa cadeira de balanço, observando o nascer do sol sobre as colinas do Rio Grande do Sul, sinto o aroma do café recém-passado preenchendo a varanda desta casa que agora é minha. Aos 87 anos, carrego memórias que pesam mais que os anos. Memórias que decidi finalmente compartilhar. Meu nome é Celeste Oliveira Santos e nasci em 1936, numa pequena propriedade às margens do rio Jacuí. Filha de pequenos agricultores, cresci entre plantações de mandioca e milho, aprendendo desde cedo o valor do trabalho e da perseverança. A mesa do café da manhã sempre foi sagrada para minha família. Era o momento em que nos reuníamos antes do dia começar, com a simplicidade que nossa condição permitia. Hoje, enquanto saboreio esse café quentinho em minha xícara de porcelana antiga, a única herança que restou de minha mãe, recordo como a vida pode mudar completamente de direção quando menos esperamos. Tomo um gole do café, sentindo seu sabor forte despertar minhas lembranças. Vocês que me escutam agora, de que parte desse Brasil imenso estão acompanhando minha história? Talvez do Nordeste quente, tão diferente do nosso frio cortante do Sul? Ou quem sabe de São Paulo, Rio, Minas? Comentem abaixo. Gostaria muito de saber quem está do outro lado dessa conversa, compartilhando esse momento comigo. Corto uma fatia do bolo de fubá que acabei de preparar, a receita que minha mãe me ensinou há tantas décadas. O aroma doce se mistura ao do café, criando aquela combinação que sempre me traz conforto, mesmo quando estou prestes a compartilhar as partes mais difíceis da minha jornada. Em 1953, quando tinha apenas 17 anos, minha vida mudou para sempre. As chuvas não pararam de cair durante semanas. O rio, normalmente nosso aliado, transformou-se em inimigo implacável. Primeiro levou nossas plantações, depois os animais, e por fim, nossa casa. Ficamos apenas com a roupa do corpo e esta xícara que, num impulso inexplicável, guardei no bolso antes de fugirmos. Nossa família, junto com dezenas de outras, foi abrigada num galpão da prefeitura em Venâncio Aires. Para meu pai, Sebastião, homem de orgulho inabalável que sempre fez questão de sustentar a família com as próprias mãos, aceitar doações foi como engolir pedras. Vi em seus olhos algo que nunca havia visto antes: derrota. Foi nesse contexto de vulnerabilidade que conheci a família Monteiro. Alfredo Monteiro era o homem mais influente da região, dono de metade das terras do município, amigo íntimo de políticos importantes e respeitado por todos. Ou ao menos temido, como vim a descobrir depois. Meu pai retornou de um encontro com ele diferente, evitando me olhar nos olhos quando disse: Celeste, o senhor Monteiro vai te empregar na casa grande. E o filho mais novo dele, o Eduardo, está procurando uma esposa. Com apenas 17 anos, eu mal havia sonhado com namoro, quanto mais casamento. Mas percebi pelo tom de voz do meu pai que não era um convite, era um acordo. Só mais tarde compreendi que não era apenas emprego que meu pai havia pedido ao Monteiro, mas dinheiro para recomeçar nossa vida. E o preço desse empréstimo era eu. O noivado foi breve e formal. Um jantar na mansão dos Monteiro, palavras ensaiadas, um anel simplório no meu dedo, e pronto. Em menos de um mês, eu estava casada e mudando para a fazenda. Eduardo tinha 28 anos, era reservado e quase não conversava comigo. No início, interpretei como timidez ou talvez respeito pela minha juventude. Imaginei que, com o tempo, construiríamos algum tipo de relação. Que ingenuidade a minha! Na fazenda dos Monteiro, me mostraram um quarto separado do de Eduardo, o que achei estranho, mas aceitei sem questionar. Logo entendi meu papel ali. Era uma empregada com aliança. Deveria servir a família, cuidar da casa e aparecer sorridente nos eventos sociais. Eduardo saía cedo e voltava à tarde, sempre distante. O senhor Alfredo Monteiro, meu sogro, esse sim me observava constantemente, com um olhar avaliador que me causava desconforto inexplicável. Notei peculiaridades na casa, portas sempre trancadas na ala oeste, conversas que cessavam quando eu entrava, funcionários que desviavam o olhar quando mencionavam um pavilhão de integração,
como chamavam aquela construção afastada da casa principal. Dona Jurema, uma das cozinheiras mais antigas, foi a primeira a me alertar. Num canto da despensa, sussurrou: "Não aceite nada para beber ou comer que não venha diretamente das minhas mãos, menina." Na hora não compreendi, mas agradeci o conselho. Dias depois, vi uma jovem senhora sendo levada, aparentemente adormecida, para o tal pavilhão. Quando perguntei quem era, me disseram que era esposa do gerente do banco local, que estava passando mal e seria atendida ali. Mas o jeito como falaram, os olhares trocados entre os funcionários, deixarão-me inquieta. Foi assim, gradualmente, que comecei a juntar as peças daquele quebra-cabeça perturbador. A esposa do juiz, que sempre aparecia com marcas nos braços após os eventos beneficentes na fazenda. A filha do comerciante que ganhou bolsa de estudos dos Monteiro e depois nunca mais foi a mesma, sempre com olhar distante, como se sua alma tivesse partido. A sobrinha do prefeito, que tentou tirar a própria vida após passar um fim de semana na propriedade. E os homens da Associação de Integração Rural, sempre os mesmos: políticos, fazendeiros, comerciantes abastados, autoridades. Todos protegendo segredos uns dos outros. Havia um código de silêncio naquela região que era mais forte que qualquer lei escrita. Ninguém falava, ninguém denunciava, ninguém acreditava nas mulheres. Ou pior, alguns até acreditavam, mas fingiam que não, porque confrontar os Monteiros, seus amigos, significava autodestruição. Vivi 3 meses assim, observando e ouvindo situações que me perturbavam profundamente, ainda protegida pela estranha indiferença do meu marido. Até que um dia, a governanta bateu à porta do meu quarto. "A senhora deve se preparar para o jantar desta noite. Teremos visitas importantes." Naquela noite, percebi que ela colocou algo na água do meu banho, um pó branco que se dissolvia rapidamente. Lembrei-me do aviso de Dona Jurema e fingi que tomava banho naquela água, mas não a deixei tocar minha pele. Depois trouxeram um chá para acalmar os nervos. Despejei na planta quando ninguém estava olhando. Me vestiram com roupas que não eram minhas, um vestido cor-de-rosa claro, com muitos detalhes infantis. Prenderam meu cabelo em tranças laterais, com fitas da mesma cor do vestido. Aplicaram uma maquiagem estranha, com bochechas excessivamente rosadas e batom vermelho intenso, que contrastava de forma perturbadora com aquele vestido infantilizado. Era como se quisesse me transformar numa mistura confusa de criança e mulher simultaneamente. Quando me olhei no espelho, não reconheci a pessoa refletida. Era como se tivessem substituído minha essência por uma boneca inquietante. Levaram-me para o pavilhão de integração quase carregada, uma empregada de cada lado segurando meus braços, como se temessem que eu fugisse. E eu teria fugido se acreditasse ter para onde ir. O pavilhão ficava a cerca de 500 metros da casa principal. Por fora, parecia um simples galpão de madeira escura, mas por dentro era outro mundo. Lustres de cristal, tapetes persas, móveis de couro, mesas de jogos e homens, muitos homens, todos de terno, bebendo, fumando, rindo. Quando entrei, percebi como me olhavam com uma expressão que jamais esquecerei. Uma mistura de dominação, crueldade e poder que me fez compreender instantaneamente o que aconteceria ali. "Esta é a nova aquisição do Alfredo", ouvi um deles comentar, como se eu fosse um objeto ou animal. "Parece uma bonequinha", riu outro. Meu sogro aproximou-se, segurando uma taça de cristal contendo algum líquido. "Beba isto, minha querida. Vai fazer você se sentir melhor." Olhei ao redor e vi outras mulheres. Umas 4 ou 5 sentadas silenciosamente em diferentes cantos da sala, todas com olhar desfocado, algumas balançando suavemente, como se estivessem sob efeito de medicamentos fortes. Reconheci a esposa do delegado, a filha do dono do jornal local e outras que não conhecia, todas vestidas como bonecas, com roupas infantilizadas. Meu marido se aproximou do pai e o ouvi dizer: "Não quero esta, pai. Sabe que prefiro outro tipo." Foi então que compreendi por que ele mal olhava para mim. Porque nosso casamento era apenas aparência. É difícil contar esta história.
Exige que nossa equipe viaje pelo interior, colete depoimentos de mulheres como eu, algumas já no fim da vida, e documente tudo com respeito e dignidade. Se esta história está tocando seu coração de alguma forma, considere fazer uma contribuição ao canal Memórias Preservadas, clicando no botão de apoio que aparece abaixo do vídeo. Parece uma moedinha com um coração. Você escolhe qualquer valor, mesmo pequeno, e isso ajuda nossa equipe a continuar buscando histórias de mulheres invisibilizadas pelos rincões deste país. O YouTube repassa diretamente esse valor ao canal, sem intermediários. Sua contribuição mantém vivas as memórias que o tempo tenta apagar, assim como este café mantém vivas minhas forças para continuar compartilhando. Aquela primeira noite foi um pesadelo, mas pelo menos consegui permanecer consciente o suficiente para entender o que acontecia e como aquele sistema funcionava. Vi meu sogro recebendo presentes valiosos e dinheiro. Vi as outras jovens sendo levadas, quase carregadas, para os quartos dos fundos do pavilhão. Ouvi sons abafados pelas paredes e presenciei também as conversas, os negócios sendo feitos, os acordos selados. A maioria dos homens presentes eram figuras importantes na região: o gerente do Banco Estadual, o delegado, o juiz, donos de jornais, políticos, fazendeiros ricos, todos parte daquele círculo seleto, todos protegendo segredos uns dos outros. Consegui escapar do pior naquela noite porque houve uma emergência. Um dos seguranças entrou correndo, avisando que havia fiscais se aproximando da fazenda. Descobri depois que era por causa de uma inspeção surpresa. O velho Alfredo mandou todos embora às pressas. As mulheres foram levadas de volta para suas casas, e eu retornei ao meu quarto, trancando a porta e chorando até o amanhecer. Mas aquela tinha sido apenas a primeira noite, e eu sabia que viriam muitas outras. Na manhã seguinte, após aquela primeira reunião, fingi não lembrar de nada. Era o que todas faziam, seja porque realmente não lembravam devido aos medicamentos, seja porque tinham medo demais para falar algo. O café da manhã foi servido como se nada tivesse acontecido. Eduardo já havia saído cedo. O velho Alfredo lia o jornal tranquilamente. Minha sogra, Dona Eleonora, bordava silenciosa num canto. Até hoje me pergunto quanto ela sabia e quanto fingia não saber. Os funcionários evitavam olhar em meus olhos. Era como se a fazenda inteira vivesse uma vida dupla: a diurna, normal e respeitável; a noturna, um centro de comportamentos inaceitáveis e crueldade. A partir daquele dia, comecei a planejar. Não podia fugir. Para onde iria? Meu pai faleceu de problemas cardíacos poucos meses após meu casamento. Hoje desconfio que foi envenenado quando começou a fazer perguntas demais. Minha mãe havia desaparecido. Disseram-me que foi morar com uma irmã em Santa Catarina, mas nunca consegui confirmar. Eu não tinha dinheiro, não tinha para onde ir, e sabia que se tentasse denunciar, ninguém acreditaria em mim contra a palavra dos Monteiro. Então, precisava ser mais astuta, mais paciente, mais calculista do que eles. Primeiro, aprendi a fingir que tomava os remédios que me davam. Desenvolvi técnicas: derramar sem querer, esconder na manga do vestido, jogar em plantas. Depois, comecei a prestar atenção em tudo: cada nome mencionado, cada negócio discutido, cada segredo revelado quando achavam que ninguém consciente estava escutando. Comecei a guardar tudo isso, inicialmente apenas na memória, depois encontrando formas de registrar sem que ninguém percebesse. E, o mais importante, comecei a fazer amizade com as outras mulheres que passavam pelo mesmo que eu. Formamos uma rede silenciosa de apoio e informação. Uma jovem inocente como eu, que não conhecia o mundo além de plantar mandioca e fazer queijo, teve que aprender rapidamente a ser forte, esperta e paciente. Enquanto os homens me viam como apenas mais uma propriedade, mais um corpo para utilizar e depois descartar quando se entediassem, eu fui me transformando em algo que eles não esperavam, não podiam sequer imaginar. Olho para o café à minha frente, já um pouco frio, e penso em quantas xícaras assim tomei enquanto planejava silenciosamente a queda deles. Em quanto tempo passei esperando, em quanta dignidade engoli, sem demonstrar o que realmente estava sentindo.
Nas próximas vezes em que me chamaram para o pavilhão, já sabia o que esperar e como me proteger. Não completamente, isso era impossível, mas o suficiente para manter minha mente clara e registrar tudo o que via e ouvia. E foram essas informações que, anos depois, causariam a ruína deles. Porque enquanto me tratavam como insignificante, como alguém sem vontade própria, eu fui reunindo cada fragmento de evidência dos crimes que cometiam, cada nome, cada data, cada valor, cada ameaça. Como eles mesmos costumavam dizer durante suas caçadas, paciência é a maior virtude do caçador. Mal sabiam que eu tinha aprendido essa lição melhor do que eles. Vocês devem estar pensando que o pior já tinha passado, não é? Mas aquilo era apenas o começo. Deixe-me explicar detalhadamente como funcionava aquele sistema dos Monteiro e da Associação de Integração Rural. Vou usar esta mesinha de café para ilustrar. Déjame este pote de açúcar. Imaginem que representa a casa grande onde eu vivia com meu marido e meus sogros. Agora, este bule de café simboliza o pavilhão, onde aconteciam as reuniões. E estas xícaras aqui, coloco 5 xícaras em fila, representam as mulheres que eles manipulavam. Eles mantinham um rodízio de mulheres, nunca menos de 5, nunca mais de 10. Sempre jovens, sempre vulneráveis de alguma forma, esposas de homens que deviam favores aos Monteiro, filhas de famílias empobrecidas que precisavam de ajuda, moças de fora que vinham trabalhar e não tinham ninguém na região. E eu, claro, a nora perfeita, sem família, sem dinheiro, sem ter para onde fugir. Eles evitavam envolver mulheres da cidade. Muito arriscado, muitas pessoas notariam o desaparecimento. Preferiam as da zona rural ou de famílias tão humildes que ninguém sentiria sua falta. Este pires aqui representa o dinheiro. Porque não era apenas comportamento impróprio, era negócio. Os amigos do meu sogro pagavam bem para participar daquelas reuniões. Dinheiro, terras, gado, favores políticos, o juiz que arquivava os processos contra eles, o delegado que ignorava quando passavam carregamentos ilegais, o gerente do banco que aprovava empréstimos sem garantia. Tudo parte do mesmo sistema, tudo girando em torno do poder e do dinheiro. E nós, as mulheres, éramos apenas peças descartáveis que facilitavam o funcionamento daquela máquina. Esta faca, pego a faca de passar manteiga, representa as ameaças. Porque se alguma mulher tentasse fugir ou contar para alguém, a família inteira pagava o preço. Perdia terras, empregos, reputação ou, pior, sofriam acidentes. Quantos pais de moças que tentaram denunciar não morreram em quedas de cavalo ou afogamentos? Quantos maridos não desapareceram na estrada depois de fazer perguntas demais? Este guardanapo representa as autoridades. Estavam todas comprometidas, delegado, juiz, políticos, até religiosos. Quem não participava diretamente fechava os olhos em troca de dinheiro ou por medo. Passaram-se alguns meses nessa vida de sofrimento até chegar ao ponto mais baixo, as chamadas atividades de integração rural. Foi na primavera de 1954, quando a associação recebeu alguns figurões de São Paulo e Rio de Janeiro. Gente importante, diziam que até ministros estavam no grupo. Eles queriam algo especial, algo que ninguém mais oferecia. Foi quando meu sogro teve a ideia mais terrível que já presenciei. Minha mão treme só de lembrar, derramei até um pouco de café na toalha, vejam só. Nos deram os remédios habituais, como sempre. Só que dessa vez era diferente, não nos deixavam completamente inconscientes, apenas desorientadas, confusas, mas conscientes o suficiente para sentir medo. Éramos 6 mulheres naquela noite. Eu, a esposa do gerente do banco, 2 moças da cidade vizinha que eu nunca tinha visto antes, a sobrinha do prefeito e a filha mais nova do dono do armazém. Vestiram-nos com roupas brancas, bem finas. Colocaram uma fita vermelha no braço de cada uma, e então o velho Alfredo explicou as regras da atividade. Vocês têm 1 hora de vantagem, disse ele, sorrindo com aqueles dentes amarelados pelo fumo. Se conseguirem chegar até a estrada principal sem serem encontradas, estarão livres para ir embora.
Se forem encontradas, e aí ele olhou para os homens que já tiravam os paletós e afrouxavam as gravatas. Bem, o prêmio é de quem encontra. Na hora, não acreditei que aquilo realmente estava acontecendo. Parecia um pesadelo, algo de um filme de terror, mas era real. Tão real quanto esta xícara que estou segurando. Nos liberaram no campo por volta da meia-noite. Lua cheia, graças a Deus, senão nem enxergaríamos o caminho. As outras mulheres saíram correndo, desorientadas, tropeçando por causa dos medicamentos. Algumas chorando, outras em silêncio. Eu fiz diferente. Escondi-me logo no matagal perto do açude. Sabia que não conseguiria correr até a estrada. Eram mais de 10 quilômetros e eu mal conseguia ficar em pé. Minha única chance era me esconder e esperar que a atividade terminasse. 1 hora depois, ouvi os cachorros. Poderiam ter usado qualquer outro método para nos localizar, mas escolheram cães de caça, para tornar tudo mais realista. Junto com os latidos vinham as vozes dos homens, as risadas, o barulho de galhos quebrando. Estavam animados como crianças em dia de festa, só que a diversão deles era procurar pessoas, procurar por nós. Encolhi-me ainda mais no matagal, tentando nem respirar direito. Ouvia os gritos das outras sendo encontradas uma a uma. Gritos que começavam de medo e terminavam, de outro jeito. Fiquei ali tremendo de frio e pavor até o amanhecer. Fui a única que não encontraram naquela noite. Quando o sol nasceu, voltei cambaleando para a casa grande, encharcada de orvalho e lama. Achei que ficariam furiosos comigo por ter estragado a brincadeira, mas não. O velho Alfredo estava me esperando na varanda com uma xícara de café. Inteligente você, hein? Disse ele com um sorrisinho irônico. Gosto de mulher com instinto de sobrevivência. Quem sabe não lhe dou um prêmio por isso. O prêmio foi não me obrigar a participar da reunião daquela noite. Pequenas misericórdias pelas quais aprendemos a ser gratas quando vivemos no inferno. Foi logo após essa atividade de integração que encontrei Dona Jurema, a curandeira. Pego um potinho de vidro com ervas secas que sempre deixo aqui na mesa. Ela era benzedeira, curandeira, parteira e a única pessoa naquela região que não tinha medo dos Monteiro. Não porque fosse valente, mas porque já era tão idosa que dizia que a morte já tinha se esquecido dela. Morava numa cabana simples na beirada da propriedade, e as pessoas da região iam lá discretamente para pedir remédios, conselhos, orações. Os Monteiro permitiam que ela ficasse porque era útil quando os funcionários adoeciam ou quando o gado tinha problemas. Fui até ela dizendo que estava com dificuldades para dormir, pesadelos, essas coisas. Mas a idosa era sábia demais. Pesadelo é o que você passa acordada, não é, filha? Disse ela, olhando-me com aqueles olhos que pareciam enxergar além da alma. Sei bem o que acontece naquele pavilhão. Já curei muita moça que saiu de lá, mais morta que viva. E então ela me deu este vidrinho com uma mistura de ervas. Isso não vai impedir o que fazem com você, mas vai manter sua cabeça limpa mesmo quando lhe derem o remédio deles. Só tome cuidado para não demonstrar que está consciente. É mais perigoso saber demais do que não saber nada. As ervas de Dona Jurema funcionavam mesmo. Era uma mistura de coisas que ela nunca revelou completamente. Jurubeba, erva de São João, e outras raízes que colhia na lua minguante. Sei que quando eu tomava escondido antes das reuniões, os remédios deles perdiam boa parte do efeito. Eu ficava tonta, sim, mas minha mente continuava funcionando. Aprendi a fingir que estava completamente dopada, olhar vidrado, corpo mole, boca entreaberta. Desagradável, mas necessário para sobreviver. E foi assim, fingindo ser invisível, um objeto sem consciência, que comecei a ver e ouvir coisas que ninguém deveria. A primeira vez que fiquei realmente lúcida numa das reuniões, meus olhos se arregalam ainda hoje quando lembro. Sinto até minha postura mudar na cadeira. Era uma reunião grande, com uns 15 homens importantes. Eu estava deitada num sofá no canto, parecendo completamente inconsciente, mas ouvindo cada palavra.
Foi quando escutei o delegado Menezes comentando sobre como havia resolvido o problema de um sindicalista que estava organizando os trabalhadores da usina. O juiz Fontoura, rindo e falando como tinha manipulado provas num caso de homicídio para proteger o filho de um fazendeiro amigo. O próprio Alfredo, meu sogro, detalhando como estava desviando o dinheiro da prefeitura através de obras fantasmas. Eles falavam de tudo: fraudes, propinas, contrabando, extorsão, como se estivessem discutindo o tempo ou o preço do gado, natural, tranquilo, sem nenhum remorso. E falavam na nossa frente porque tínhamos nos tornado mobília para eles. Objetos que não pensam, não lembram, não podem testemunhar. Eu precisava fazer algo com aquelas informações, mas o quê? Ninguém acreditaria na minha palavra. Não tinha como gravar nada, nem como provar o que ouvia. Foi então que decidi, guardaria tudo, cada nome, cada crime, cada detalhe. Um dia, não sabia como nem quando, aquilo seria útil. Faço assim, passo a mão por baixo da toalha da mesa, como se estivesse escondendo algo. Comecei a esconder pedacinhos de papel em frestas no assoalho do meu quarto, dentro do colchão, até mesmo dentro de bonecas velhas que fingia colecionar. Pequenas anotações codificadas para ninguém entender se encontrasse, mas papel era perigoso demais. Podia ser achado, podia pegar fogo, podia ser destruído pela umidade. Precisava de algo mais durável. Foi quando lembrei do que minha mãe sempre dizia: mulher escreve sua história na agulha e na linha. Olhem este guardanapo aqui. Mostra um guardanapo de pano branco com bordado azul que parece puramente decorativo. Quem olha vê apenas florzinhas, folhas, passarinhos, enfeite simples, bobagens de mulher. Mas olhem mais de perto. Veem este desenho que parece uma folha de parreira? Cada nervura representa uma letra. É um código. Este outro que parece um trevo? Os 4 braços dele são números: data, valor, quantidade. E estas florzinhas aqui no canto, com 5 pétalas cada? São iniciais de nomes. Cada bordado meu conta uma história que ninguém conseguia ler, só eu. Aprendi a bordar com minha mãe desde pequena, mas foi na casa dos Monteiro que transformei isso em ferramenta. Minhas toalhas de mesa, guardanapos, fronhas, tudo virou arquivo secreto. O melhor é que ninguém desconfiava. Até minha sogra elogiava: que bom que temos uma nora prendada. Olha que bordado mais delicado. Se ela soubesse que aquelas florzinhas delicadas estavam registrando os comportamentos inadequados do marido e do filho dela. Às vezes me pergunto se ela não sabia mesmo, se não bordava também seus próprios segredos nas toalhas da sala de jantar. Não foi só bordado que usei. Aprendi a fazer marcas quase invisíveis nos livros da biblioteca, risquinhos de lápis embaixo de palavras específicas que, juntas, formavam mensagens. A fazer nozinhos em cordões de cortina que, se contados na sequência certa, davam coordenadas de lugares ou datas. A usar códigos de cores e posições nas flores que arrumava nos vasos da casa. Tudo virou forma de registrar o que via e ouvia sem levantar suspeitas. Tornei-me uma observadora dentro da casa, armada apenas com agulha, linha e muita paciência. As outras mulheres que passavam pelo mesmo que eu começaram a notar minha diferença, que eu conseguia ficar mais alerta que elas, que lembrava mais coisas. Aos poucos, formamos nossa própria rede. Nunca falávamos abertamente, seria muito perigoso. Mas um olhar, um toque de mão, um recadinho escondido no bolso de um vestido. Foi assim que conseguimos nos ajudar. Quando me estava fraca demais para aguentar outra reunião, outra fingia passar mal para ir em seu lugar. Trocávamos informações, remédios da dona Jurema, pequenos consolos. Éramos como formigas, trabalhando juntas para sobreviver num mundo de gigantes cruéis. Uma dessas mulheres era Carmen, esposa do gerente do banco. Linda, educada e completamente devastada por dentro. Tinha sido professora antes de casar. O marido a entregava para a associação em troca de promoção no banco. Ela me ensinou a melhorar meu sistema de registro, a usar códigos mais complexos,
a esconder informação de forma mais eficiente. Se um dia sairmos dessa, dizia ela, o mundo vai saber o que acontece aqui. Não sei se ela chegou a ver esse dia. Desapareceu após uma reunião particularmente difícil. Disseram que tinha fugido com um amante, mas todas nós sabíamos a verdade. Algumas mulheres simplesmente desapareciam. Vou contar algo que nunca revelei a ninguém. Em uma das reuniões, um dos homens, um político importante de Porto Alegre, bebeu demais e começou a se gabar de como tinha mandado resolver o problema de um jornalista que estava investigando seus negócios. Deu detalhes, nome do responsável, quanto pagou, como criou um álibi, tudo na minha frente, achando que eu estava completamente inconsciente. Quando voltei para meu quarto naquela noite, bordei tudo numa fronha de travesseiro, data, valor, nome, usando meu código de flores e folhas. 3 meses depois, essa fronha acidentalmente foi parar numa mala que ia para a lavanderia em Porto Alegre, a mesma cidade onde o tal político morava. A lavanderia pertencia à prima de uma das mulheres da associação. 2 meses depois disso, o político foi encontrado sem vida num quarto de hotel. Suicídio, anunciaram os jornais. Foi a primeira vez que entendi o verdadeiro poder da informação. Enquanto tomo o último gole desse café forte que já esfriou, vou fazer um teste para saber quem tem coragem de verdade. Quero ver quem consegue deixar um like neste vídeo depois do que estou contando. É fácil virar o rosto para a dor alheia, mas difícil é encará-la sem desviar o olhar. Será que você tem essa firmeza? Mostre que tem coragem apertando esse botãozinho de like. Como quem diz, estou aqui, estou ouvindo e não tenho medo da verdade, por mais dolorida que seja. Assim como eu não tive medo de encarar meus opressores todas as manhãs nesta mesma mesa de café, fingindo submissão enquanto memorizava cada segredo que ouvia. Existe algo sobre o sofrimento que muitas pessoas não compreendem. Ele pode destruir você ou transformá-la, dependendo do que você faz com ele. Aquelas reuniões no pavilhão poderiam ter me destruído, como destruíram tantas outras. Algumas tiraram a própria vida, outras perderam a razão. Muitas se entregaram aos vícios, qualquer coisa para esquecer. Eu escolhi lembrar. Escolhi transformar cada dor em combustível, cada humilhação em determinação. Enquanto eles me viam como uma boneca quebrada, eu ia me tornando aço por dentro. Mas não pensem que foi fácil. Havia dias em que chegava ao meu quarto e passava mal até não sobrar nada no estômago. Noites que passava toda acordada, tremendo, revivendo o horror. Manhãs em que precisava me arrastar da cama, convencendo a mim mesma que aguentaria mais um dia. O que me manteve viva foi o desejo de justiça. Não uma justiça rápida e violenta, essas nunca funcionam. Mas uma justiça lenta, paciente, meticulosa. Uma justiça que exigia que eu continuasse viva e lúcida o suficiente para executar cada passo do plano que ia formando aos poucos na minha mente. Com o tempo, o sistema de bordados e anotações foi ficando mais sofisticado. Ensinei para algumas das outras mulheres, as que tinham mais resistência mental, que não se deixavam quebrar completamente. Sim, mesmo quando eu não estava presente em alguma das reuniões, ainda recebia informações sobre o que tinha acontecido, quem tinha falado o quê. Criamos nossa própria rede de inteligência, invisível aos olhos dos homens, que achavam que éramos apenas corpos sem mente. Foi Dona Jurema quem me deu a ideia mais ousada. Filha, disse-me um dia enquanto preparava mais de suas ervas, o que você precisa não é só guardar os segredos deles, é conseguir as provas. No início, achei impossível. Como uma mulher vigiada o tempo todo conseguiria obter documentos, papéis, qualquer coisa física que provasse os crimes? Mas a idosa tinha razão. Palavra contra palavra, eles sempre venceriam. Precisava de provas concretas. E aos poucos fui descobrindo maneiras de consegui-las. Comecei com pequenas coisas, um recibo deixado descuidadamente após uma reunião de negócios. Uma carta rasgada no lixo que eu juntava os pedaços quando ninguém estava olhando. Uma lista de nomes e valores esquecida num bolso de paletó que eu deveria escovar.
Juntando um papel aqui e outro ali, fui construindo um arquivo escondido dentro das paredes do meu quarto. Literalmente removi a tábua do assoalho, guardava tudo num saco impermeável e colocava a tábua de volta. Ninguém nunca olhava para o chão, para o teto, para as paredes. Ninguém achava que uma mulher como eu seria capaz de algo assim. Anos se passaram nesse ritmo. E sobrevivendo, observando, registrando, guardando. A cada reunião, mais informações. A cada conversa escutada, mais um nome, uma data, um comportamento inadequado. Meu arquivo invisível ia crescendo, parte nas paredes, parte nos bordados, parte na minha memória, que aprendi a treinar como ferramenta precisa de registro. Enquanto isso, o poder dos Monteiros só aumentava. Meu sogro tornou-se deputado estadual. A associação ficou ainda mais exclusiva, com pessoas vindo até de outros estados para participar. E as mulheres sempre descartáveis, sempre substituíveis. O pior é que havia sempre mais uma chegando, mais uma noiva jovem de casamento arranjado, mais uma moça de família humilde precisando de oportunidades, mais uma esposa sendo negociada pelo marido em troca de favores. O ciclo parecia interminável. Houve momentos em que pensei em desistir, que aquilo tudo era forte demais para ser desmantelado por uma mulher sozinha. Mas então olhava para minhas toalhas bordadas, para meus arquivos escondidos, para a pequena rede de mulheres que tínhamos formado, e encontrava forças para continuar por mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Até que uma noite, no inverno de 1966, tive minha grande oportunidade. Foi numa festa especialmente grande, celebrando a eleição do meu sogro como deputado. O pavilhão estava cheio, com quase todos os membros da associação presentes, além de políticos novos, empresários de fora, pessoas influentes da capital. Como sempre, as mulheres foram sedadas e distribuídas como prêmios. Como sempre, fingi tomar o remédio, mas na verdade tomei a proteção de Dona Jurema e, como sempre, fiquei num canto, parecendo completamente inconsciente, mas escutando e registrando tudo. Por volta da meia-noite, enquanto a reunião estava no auge, houve uma emergência. Um dos fazendeiros teve um ataque cardíaco. Foi uma confusão, gente chamando médicos, outros tentando esconder as mulheres e as bebidas caso precisassem levá-lo para o hospital. No meio da confusão, todos saíram do escritório do pavilhão, deixando a porta destrancada. Era o lugar restrito onde só meu sogro e os mais próximos entravam, onde guardavam os registros da associação, os livros de contabilidade paralela, os documentos de negócios ilícitos. Em 13 anos vivendo naquela casa, nunca tinha conseguido entrar ali. Naquela noite, com todos distraídos com o homem passando mal, tive exatamente 3 minutos sozinha naquele escritório. Parece pouco, mas quando você passa anos se preparando para uma oportunidade, 3 minutos é tudo que precisa. Não podia levar nada, seria descoberta imediatamente, mas podia ler, memorizar e, principalmente, descobrir onde guardavam as coisas realmente importantes. Foi quando vi o cofre atrás do quadro, tão clichê que quase ri. E mais importante, vi meu sogro abrindo quando voltou às pressas para guardar uns papéis. A Combinaco, 18-36-7. Simples assim. 3 números que mudariam tudo. Saí do escritório na mesma hora, voltei para meu canto. Continuei fingindo estar dopada. O homem não morreu, por sorte deles. Foi levado para o hospital e se recuperou. A reunião continuou até a madrugada, mas eu já não estava mais ali mentalmente. Estava planejando o próximo passo, porque agora tinha acesso ao coração do sistema. Só precisava esperar a oportunidade certa de usar aquela combinação. 18-36-7, os números que, anos depois, seriam a ruína completa dos Monteiro e da Associação de Integração Rural. Depois que descobri a combinação do cofre, toda a história mudou. É como se tivesse passado anos tateando no escuro e, de repente, alguém acendesse a luz. Não podia simplesmente entrar no escritório e abrir aquele cofre quando quisesse. Teria que esperar, planejar, encontrar o momento perfeito. Enquanto isso,
fui aprimorando meu sistema de armazenar informações. Olhem só este guardanapo aqui. Desdobro na mesa, mostrando um padrão complexo de flores, pássaros e folhas bordadas em azul e vermelho. Para quem não conhece o segredo, parece apenas mais um bordado bonito, mas cada desenho aqui tem significado. As flores de 5 pétalas representam os Monteiro, e a quantidade de folhas ao redor de cada uma mostra a posição deles. Meu sogro tem 7 folhas, representando seu cargo de deputado. Meu marido tem 3, pelo seu papel no esquema. Os outros membros importantes da associação têm quantidades diferentes, conforme sua posição na hierarquia. Os passarinhos são as vítimas, nós, as mulheres. E a posição da asa indica quem era forçada ou quem era cúmplice, porque sim, havia mulheres que se beneficiavam do esquema também, manipulando as outras. As cores também importam. O vermelho mostra agressão física, o azul escuro contrabando, o verde propina, o amarelo, ameaças. Cada pontinho no bordado é uma data ou um valor. Cada intersecção de linha é um local. Desenvolvi esse código gradualmente, inspirada em colchas de retalhos que minhas antepassadas faziam para contar histórias que não podiam ser ditas em voz alta. Além dos bordados, comecei a guardar recortes de jornal que mencionavam indiretamente os comportamentos inadequados. Uma notícia sobre um incêndio acidental numa fábrica concorrente. Um obituário de um jornalista que morreu de causas naturais. Escondia esses recortes dentro do forro do colchão, em buracos na parede, atrás de quadros, até mesmo dentro de bonecas de pano. Fazia também desenhos, parecia um hobby inocente, mas cada paisagem que eu desenhava escondia rostos, cenas, detalhes que tinha presenciado. Uma árvore cujos galhos formavam o perfil de um político durante um momento impróprio. Um rio cujas curvas repetiam a assinatura que vi num documento ilegal. Uma casa cujas janelas mostravam exatamente a disposição da sala do porão secreto do pavilhão. Para quem soubesse olhar, meus desenhos eram mapas detalhados dos crimes dos Monteiro e seus amigos, mas não podia fazer tudo sozinha, e nem todas as mulheres tinham acesso às mesmas informações que eu. Por isso, criei nossa rede. Vou mostrar como funcionava. Coloco 5 xícaras diferentes em círculo na mesa. Esta azul representa Margarida, esposa do delegado. Ela tinha acesso a relatórios policiais que o marido trazia para casa. A de florzinhas era Teresa, que trabalhava na casa do prefeito e ouvia conversas durante jantar. Esta com rachadura era Inês, sobrinha do dono do banco, que via documentos financeiros. A toda branca era Olívia, enfermeira no hospital, que sabia quem entrava e saía ferido depois das atividades de integração. E esta última, a mais simples, era Zefa, funcionária na casa do juiz, que limpava o escritório dele. Cada uma dessas mulheres aprendeu um pouco do meu sistema. Uma guardava recortes, outra fazia desenhos, outra usava códigos embordados. Nenhuma sabia tudo, era mais seguro assim. Se uma fosse descoberta, não poderia comprometer as outras. Nos encontrávamos raramente, sempre com desculpas, trocar receitas, emprestar linha de costura, pedir remédio caseiro. Fingíamos ser simples, acomodadas, incapazes de pensar além da próxima refeição ou fofoca. E quanto mais eles acreditavam que éramos ingênuas, mais informações deixavam escapar na nossa frente. 2 das nossas desapareceram ao longo dos anos. Margarida fugiu com o caixeiro viajante, segundo a versão oficial. Olívia voltou para a casa da mãe em Caxias. Nenhuma das 2 foi vista novamente. Nunca soubemos se foram silenciadas por descobrirem demais ou se realmente conseguiram escapar. Por isso, redobramos os cuidados. Cada nova mulher que entrava na rede precisava passar meses sendo observada antes de confiarmos qualquer coisa a ela. Algumas se quebravam rápido demais sob a pressão, outras se viciavam nos remédios que eles davam. Havia as que desenvolviam apego aos opressores também. Síndrome de cativeiro é algo sério. Nossa rede nunca passou de 8 mulheres funcionando simultaneamente. Agora sobre o cofre.
Depois daquela primeira vez, esperei quase 6 meses até ter outra chance de entrar no escritório. Uso a colher e giro-a devagar no pires, mostrando como fazia com a combinação. 18 voltas para a direita até o primeiro clique. 36 para a esquerda até o segundo. 7 para a direita novamente e pronto. Dentro, encontrei o que já suspeitava: livros de contabilidade paralela, listas de pagamento de propinas, fotos comprometedoras, documentos de propriedade de terras adquiridas ilegalmente, recibos de contrabando e até mesmo cartas que provavam envolvimento em intrigas políticas. Não podia pegar nada, seria descoberta imediatamente, mas podia estudar, memorizar e, mais importante, fazer cópias. Gradualmente, durante anos, fui substituindo os documentos originais por cópias quase perfeitas. Pego esse pão e esse queijo e troco sutilmente a posição deles na mesa. Assim, tão delicado que você mal percebe a diferença. Era assim que trabalhava. Uma carta original desaparecia, substituída por cópia idêntica em papel envelhecido do mesmo jeito. Um recibo importante era replicado com a mesma caligrafia, mas com pequenas diferenças que só eu conhecia. Um livro de registro perdia uma página aqui, outra ali, substituída por outra quase igual, mas sem um ou outro nome importante. O mais difícil foi conseguir papel e tinta da mesma época para as falsificações. Tive que aprender a envelhecer papel com chá, a fazer tinta caseira que parecia exatamente a usada nos documentos antigos, a copiar assinaturas tão perfeitamente que nem a própria pessoa distinguiria. Minha mãe tinha sido costureira e me ensinou desde cedo a ter olho para detalhes, mão firme e paciência com trabalho minucioso. Nunca imaginei que usaria essas habilidades para algo assim. Levei quase 15 anos para completar meu arquivo. 15 anos de espera, vigilância constante, pequenas apropriações. Estou idosa demais para ficar remoendo. O que importa é que sobrevivi para contar a história, que muita gente que achava que nunca pagaria pelos erros acabou pagando, que algumas mulheres receberam algum tipo de justiça, mesmo que tardia, e principalmente que o sistema perverso que permitia tudo aquilo foi exposto e desmantelado. Pelo menos nesta região, nesta época. O ser humano tem costume de recriar maldades em formato novo, então sempre é preciso manter-se vigilante. Mas pelo menos aquela associação específica nunca mais existiu. Enquanto termino meu café da manhã, vejo que minha história está chegando ao fim, assim como meus dias nesta terra. Meu nome é Celeste Oliveira Santos, a menina pobre que se tornou dona do seu próprio destino através da paciência e da verdade implacável. Se esta história te mostrou algo sobre a força que pode existir mesmo nos momentos de maior desespero, inscreva-se no canal Memórias Preservadas para conhecer outras mulheres que, como eu, transformaram cicatrizes em medalhas de honra. Histórias que o Brasil profundo esconde em suas fazendas isoladas, em suas casas simples, em suas periferias esquecidas. Histórias que precisam ser contadas antes que o vento as leve embora para sempre.